Na adolescência, a gente se desenvolve principalmente no contato com o meio. Ou seja, eu preciso desse estímulo externo a mim para começar a formar as nossas conexões neuronais. De contato presencial com os amigos, com a família, eu preciso de contato com a natureza, eu preciso de um contato corporal com o ambiente, né? Assim, me desenvolver e tocar nas coisas, sentir cheiros diferentes, texturas diferentes, preciso de múltiplos estímulos. E aí o que tem acontecido é que a tela é um estímulo só, é um monotema. Então essa é a grande questão. A vida digital dos adolescentes virou um assunto emergencial. É sobre isso que eu falo nesta edição com o médico ebiatra, especialista em adolescentes, Felipe Fortes. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Se você é cuidador de um adolescente, é bem provável que esteja preocupado. O uso abusivo do telefone celular, de aplicativos e de redes sociais tem sido apontado como facilitadores de problemas de saúde mental nos jovens. Isso porque eles acabam isolando os adolescentes. Neste episódio, eu converso sobre isso com Felipe Fortes, que há 22 anos se especializou na saúde do adolescente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é onde ele trabalha até hoje. A prática médica dele envolve a atenção primária desses jovens, com consultas em que eles são os protagonistas. E nessas 2 décadas, o Felipe vai contar aqui que notou que tem uma diferença no jeito que o adolescente se porta. Hoje esse jovem mostra muito mais dificuldade para se expressar e para entender o que está acontecendo com ele. É quase como se o raciocínio tivesse dificuldade de seguir. A situação é alarmante, mas o ebiatra aponta caminhos e dá dicas de como os pais podem ajudar. A primeira delas é se aproximar dos filhos. E um jeito interessante de fazer isso, ele ensina, é mostrar a nossa própria vulnerabilidade. O Felipe Fortes, que usa suas redes sociais para falar dessas questões e conscientizar pais e cuidadores, acha também que o abuso do celular e das redes tem que ter uma resposta coletiva. É uma união de pais, de escola, de sociedade e do poder público, o que torna o desafio ainda maior. Mas tem jeito. Ouve aí meu papo com ele. Felipe, muito obrigada por topar conversar com a gente aqui no podcast da semana hoje. Imagina, obrigado você, Isabelle, pelo convite. É tão importante a gente falar sobre adolescência, um tema que é tão invisibilizado em todos os lugares da sociedade, inclusive na comunidade científica, né? A adolescência é muito pouco estudada pela ciência, então bora nós, é um prazer pra mim, muito obrigado. Tem se falado mais e mais dos efeitos do celular e das redes sociais para todos nós, né? Mas principalmente crianças e adolescentes. Os adolescentes estão mais deprimidos e ansiosos. O que você sente sobre isso na sua prática médica de ebiatra? Perfeito. A ebiatria, ela é essencialmente uma especialidade de muita promoção de saúde, na contramão, né, de outras especialidades médicas que surgem, digamos assim, historicamente, através da patologia, né? Então, assim, a cardiologia, que é o médico especialista nas doenças do coração, né? O nefrologista, que estuda as doenças do rim. A ebiatria, ela surge muito, não por conta de doenças da adolescência. As pessoas me perguntam muito isso, mas, gente, que doença que os adolescentes têm que precisa de um ebiatra? Não, a especialidade surge muito por conta dessa promoção da saúde, né? A adolescência é um momento muito importante de a gente poder atuar enquanto promotores de saúde, porque é um momento de a gente solidificar atitudes, informações dentro da nossa cabeça, organizar o pensamento e começar a levar ações de próprio cuidado, né, de cuidados em nossa própria saúde para o resto da vida. E isso acontece muito do ponto de vista socioambiental e psicológico, antropológico da vida, mas também por conta de uma formação neuronal muito intensa na adolescência. A adolescência é um segundo momento da vida, depois lá da época intrauterina, que a gente tem um intenso crescimento do corpo inteiro e também do cérebro da gente. E aí eu já colo na sua pergunta, né, que fala sobre as redes sociais. A gente
tem observado que, principalmente as redes sociais, né, e a gente tem, assim, as telas no meio disso tudo, né, telas, mundo conectado, né, virtualização da vida, como um importante agravante justamente desse desenvolvimento neuronal, cerebral. O cérebro do adolescente ele é muito plástico, ou seja, ele está em intenso desenvolvimento. Só que, inclusive, muito diferente do desenvolvimento cerebral da vida intrauterina, na adolescência a gente se desenvolve principalmente no contato com o meio. Ou seja, eu preciso desse estímulo externo a mim para começar a formar as nossas conexões neuronais. Ou seja, um bom desenvolvimento cerebral de um adolescente que vai repercutir nas suas habilidades sociais, emocionais, psíquicas, etc., né? Ele depende do nosso contato com o meio. E aí eu preciso de múltiplos estímulos, né? Ou seja, eu preciso de contato presencial com os amigos, com a família, eu preciso de contato com a natureza, eu preciso de um contato corporal com o ambiente, né? Assim, me desenvolver e tocar nas coisas, sentir cheiros diferentes, texturas diferentes. E aí o que tem acontecido é que a tela é um estímulo só, é um monotema. Então essa é a grande questão e para mim é o grande problema da contemporaneidade. Não só com adolescentes, com crianças, adultos, idosos, mas na adolescência isso é muito crucial. A infância e a adolescência, né? Mas eu destacaria a adolescência porque é um momento de a gente começar a fechar essa formação neuronal e a gente precisa dos estímulos, coisa que a gente não está tendo. Olha o problema. Essa é a grande questão. Você falou muito agora do cérebro do adolescente, né? E eu tinha visto um vídeo no seu Instagram em que você falava que tinha preparado um aulão sobre o que acontece com o cérebro dos adolescentes, né? Você falou em perdas de habilidades emocionais, cerebrais e cognitivas. O que isso quer dizer? E quais são as causas? É mais rede social mesmo ou há outras também? Tenho trabalhado muito com Instagram, com rede social, né? E aqui a gente vai falar muito mal das redes sociais, mas a gente também precisa se aliar a elas, né? Assim, as tecnologias, né? O www, ele está posto, ele está aí. Não quero aqui também fazer um discurso oco, né? E bobo, infantil, né? Assim, não trazendo o infantil para uma qualidade pejorativa, negativa, mas eu diria ingênua de achar que a virtualização, né, que o mundo conectado é o grande mal da humanidade. Não, a gente precisa trazer para a nossa realidade coisas boas do mundo virtual e também poder separar o joio do trigo, digamos assim, né? Separar o que é bom e o que é ruim. Então, tomar cuidados com os perigos que eles podem trazer pra gente. Então, assim, tenho trabalhado há uns 3, 4 anos, basicamente com o Instagram, né? Num @médicodejovens, tentando povoar de coisas legais as redes, né? Então, tem tanta coisa ruim nas redes, vamos colocar coisas legais. Então, a grande questão que eu tenho trazido e estudado bastante é que a rede social é uma representação muito forte do que pode dar errado, digamos assim, no www, né? Porque o algoritmo faz com que a gente fique conectado a ele. Sim, né? Quando ele foi feito lá pelo programador, o cara estudou neurociência para entender como que a gente pode ficar conectado sem se desgrudar. E aí, o que acontece é que, por exemplo, os múltiplos vídeos e estímulos que a gente tem na tela, vídeo celular, vídeo rede social, embora possam ser vídeos muito diversos e diferentes, né? Eu posso ter ali um estímulo de um vídeo sobre natureza, outro sobre esporte, outro sobre culinária, outro sobre saúde, outro sobre, enfim, moda. Mesmo a gente tendo múltiplos vídeos, pro cérebro é como se fosse um monotema. É um único estímulo daqueles que eu falei agora há pouco, né? Então, o que acontece? Existe um mecanismo cerebral já descoberto há muito tempo, que a gente chama de apagamento neuronal, de apagamento sináptico, né? Ou seja, alguns feixes do nosso cérebro, alguns circuitos, porque o cérebro ele é basicamente curto-circuito, curto-circuito não, circuitos, né? O curto-circuito surge quando tá atrapalhado. Ele é feito por circuitos elétricos, ou seja, caminhos, como se fosse uma grande fiação mesmo, né? De uma casa ou de um prédio. E aí, assim, alguns circuitos, quando eles não são usados,
quando entram em desuso, em pouco estímulo, eles são apagados, deletados. Né? São células mesmo que são deletadas. São, na verdade, melhor do que células, são conexões, são sinapses que são deletadas. E isso é um mecanismo muito bom de evolução, né? Um mecanismo evolutivo. Só que neste momento é como se fosse um tiro saindo pela culatra. Isso está sendo deletério pra gente. Esse mecanismo existe do ponto de vista natural pra gente poder se apropriar de circuitos que são mais interessantes e apagar aqueles que são realmente mais empoeirados, digamos assim, em desuso. Só que com o advento da tela e da rede social e do celular, que é uma coisa, né, é uma forma digital muito móvel de a gente levar no nosso bolso pra lá e pra cá, a gente está apagando circuitos importantes. E aí, os adolescentes começam a ter problemas em habilidades muito básicas, como conexão presencial com os amigos, capacidade de dialogar, capacidade de entender um texto ou entender um comando em sala de aula, que aí vai reverberar num comando no trabalho, numa interação social, numa situação importante de você entender o que está acontecendo e precisar agir, fugir, reagir. Enfim, o que eu tenho observado na minha prática diária, Isabelle, é que os jovens estão com muita dificuldade de entender coisas muito simples. E eu vejo isso, por exemplo, nas minhas consultas individuais. Né? A consulta do adolescente, ele é muito... o adolescente, ele é muito protagonista da consulta. Eu pergunto muito pra ele, olhando no olho dele e pedindo pra ele responder coisas um pouquinho elaboradas, né? Como é que tá a sua saúde? Eu até pergunto pra eles assim, você tem vontade de ser uma pessoa saudável? Para começar a estimular, né, o raciocínio deles de o que fazer para ser saudável. E a maioria deles responde rapidamente, não, claro, eu quero ser saudável. E eu pergunto, por quê? E isso eu faço há 22 anos, tá? E aí eu tenho observado que, sei lá, de um ano para cá, os jovens têm muita dificuldade de conseguir elaborar essa resposta, por exemplo. De coisas que eles nunca pensaram, peraí, por que eu quero ser saudável? Não, peraí. Olha, não conseguem. E isso está mudando. Não era assim. Eu tenho que ajudar eles muito a raciocinar essa história um pouquinho mais abstrata, mais elaborada, que é da adolescência, né? Na infância, a gente tem um pensamento mais concreto. Na adolescência, a gente precisa começar a elaborar respostas e raciocínios mais abstratos. Sim, é isso. Eles estão com muita dificuldade. É um desespero. É um horror. É um horror. E sabe que eu vejo isso muito também na resposta de professores. Principalmente na interação da rede social, né? Coloco isso muito nas redes e dialogo muito com o público sobre isso, né? E os professores estão desesperados. Assim, os jovens não conseguem responder comandos simples em sala de aula. Teve um vídeo aí que viralizou de uma professora falando com alunos assim, gente, vamos agora fazer a tarefa de matemática, é a tarefa número 3, tá na página 74. Imediatamente os alunos, o que é pra fazer? Qual é a página, professora? Ela, tá escrito no quadro. Eu coloquei no quadro, tarefa 3, página 44. Qual é a tarefa, professora? É uma coisa impressionante. Livro físico, então, também já era assim? Nossa! E sabe que eu também vejo muito isso fazendo uma pesquisa muito simples. No meu consultório, nos meus atendimentos individuais, coletivos, eu pergunto para os jovens, quantos de vocês... O que vocês estão lendo atualmente? Livro físico, analógico, de folha, né? Assim, que você pega na mão, que tem que cuidar para não cair, que pode rasgar, que cai mancha de gordura. Esse livro analógico. Eles não leem mais. O livro é um lugar mais calmo, não rápido, que você tem que ler uma coisa preto e branca, você tem que imaginar o que você está lendo, né? Tem um monte de exercício cerebral muito diferente, que inclusive, na minha opinião, é o oposto de quando você consome um vídeo, né? Então, assim, já dando uma dica de o que fazer, né? De como combater aí essa questão louca aí do consumo exagerado e amorfo dos vídeos, vamos estimular a galera a ler livros. Então eu vejo que os adolescentes não estão lendo. E mais, não conseguem ler. Isso acho que também é algo que não é da culpa deles, né? Assim, não é culpa nossa, nem muito menos deles. Essa questão desse
que a gente pode chamar até praticamente de um vício, né, na tela. Eles não estão conseguindo mais. Eles entraram dentro desse circuito e não conseguem desligar. Tem uma coisa de problemas de atenção, né? Existe, eu não sei se tem algum estudo, alguma coisa que mostre que os distúrbios de atenção aumentaram. E também se são muitos distúrbios diferentes ou se é um específico. Essa é a questão, né, Isabela? A gente tem muito pouco estudo sobre isso. Porque a questão das redes sociais, das telas, é algo muito recente. Muito recente. Então esse é um dos grandes problemas também, né? A gente está tendo que trocar o pneu do carro com ele andando, né? Principalmente depois do momento pandêmico, né? Assim, nesse momento que a gente vive, né, na pós-pandemia, em que a gente foi obrigado, para poder sobreviver, a mergulhar de cabeça dentro do mundo conectado, né? A gente está com extrema dificuldade de conseguir dar passos para trás, né? E aí, principalmente na criação aí, né, de adolescentes, isso tem sido muito difícil. Os pais estão tendo muita dificuldade. Porque, claro, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer na vida, né? A gente tem que sustentar a vida, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que educar os filhos. E o adolescente, que é mais questionador, é mais transgressor, né? Tem até um pouco mais de força física, tem mais força vocal para reivindicar suas questões. Tem sido muito exaustivo para os pais conseguirem dar essa volta para trás, né? Entregar o doce na mão da criança e agora tirar o doce tá sendo muito difícil. Mas é algo que a gente tem que fazer. É o grande tema da parentalidade contemporânea. Esse tema está posto, a gente tem que estudar, pensar estratégias, estar juntos, e estar juntos enquanto sociedade, inclusive, né? Também não dá para culpar só as mães, os pais, as famílias, né? A gente precisa estar junto enquanto sociedade. Poder público, escolas, ciência, big techs. A gente precisa responsabilizar as grandes empresas, né, de tecnologia dentro dessa história, né? A gente não pode ficar sozinho também. Aí é muito cruel, né? Com cuidadores. Principalmente mães, né? Infelizmente, as mães estão nessa linha de frente, né? Fato. Né? Então, assim, a gente não tem muitos estudos ainda que correlacionam isso, até porque a gente tem que tomar muito cuidado na inconsciência como que a gente vai separar esse viés, né? A gente já tem visto que, sim, existe uma explosão aí de diagnósticos de transtorno do espectro autista há algum tempo, que certamente se intensifica agora no momento pós-pandêmico, mas a gente tem, sim, isso já é dado científico, uma explosão de autolesões, ideação suicida, suicídio, ansiedades em geral, transtornos de pânico, dificuldade para dormir, medicalização, né? Distúrbios do aprendizado. A gente tem muito isso, muito. Agora, conseguir exatamente entender o que está acontecendo e se isso tem uma relação absolutamente direta com as telas, por enquanto isso é uma hipótese, né? Uma hipótese muito forte, claro, né? Que faz muito sentido. E é isso, vamos lá, vamos, enquanto ciência, começar a estudar, né? É através das hipóteses que a ciência se constrói, né? E assim, para quem ouve isso e fica preocupado, né? Tá ouvindo essa nossa conversa e fica preocupado, como é que os pais podem identificar que os filhos não estão bem, né? Como saber se é um quadro desses ou uma tristeza normal do período, que a gente sabe que a adolescência também é um momento de tanto sentimento, né? Dentro dos corpos que estão crescendo. Então, como observar, saber ler os sinais? Você consegue dar alguma dica para esses pais angustiados? Existem 2 questões muito importantes que, assim, essa é uma linha muito tênue, né? Principalmente na adolescência. Por quê? Porque o adolescente, por conta lá do desenvolvimento cerebral dele, que a nossa maturação cerebral ela é feita até os 25 anos. Não quer dizer que a adolescência dura até os 25 anos, não. Por definição aí, pela Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai de 10 a 20 anos. E o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente define a adolescência de 12 a 18. Ou seja, de novo, nem a ciência entende direito quando que começa e quando que termina a adolescência. Mas, de fato, assim, a adolescência é uma definição cultural, né? Uma definição antropológica, né? Mas até os 25 anos a gente está formando ainda o nosso cérebro. E a gente forma ele de trás para frente. A última coisa que a gente forma é aqui o córtex pré-frontal aqui na frente, que é justamente o lugar responsável pela inibição de impulsos, pelo controle dos desejos mais primitivos, por essa formação de
capacidade empática de raciocinar, problemas e agravos que a gente pode ter em determinada atitude a médio e longo prazo. Então essa é a última coisa que é formada no cérebro do ser humano. Então imagina, né, assim, o adolescente que tá ali experimentando, transgredindo, no momento de muita experimentação, justamente essa parte que freia os impulsos mais perigosos tá meio capenga. Então é como se eles estivessem dirigindo uma Ferrari, um super carro com um freio quebrado, né? Que maravilha. Então, aí, como a gente precisa, enquanto adultos, dar esses limites? Então, assim, as emoções na adolescência, elas são sempre muito explosivas, muito à flor da pele, né? O adolescente, ele no momento, ele pode estar um pouco triste e frustrado com uma situação, mas essa frustração pode virar uma grande decepção, né? Uma grande tristeza. Na verdade, o adolescente, às vezes, pode cometer um agravo mais importante contra a sua própria vida, não porque ele está deprimido há meses e tal, mas porque ele teve uma grande frustração ou sofreu uma grande violência, como, por exemplo, um bullying na escola, ou um cyberbullying, que é muito mais intenso do que o bullying físico, digamos assim, né? E ele vai lá e comete um atentado contra a própria vida numa situação aguda. Então, o que eu acho que é importante, né? A gente... e aí a gente pode tomar como dica, assim. Primeiro, esteja sempre muito próximo do seu adolescente. Seja realmente um cuidador, uma mãe, um pai, uma família que esteja próximo do seu jovem, ok? Então, assim, é muito comum do jovem querer, e é necessário, inclusive, que ele tenha uma certa privacidade. Sim, é o momento da vida que a gente vai querer fechar um pouco mais a porta do quarto, tá um pouco mais sozinho, com os amigos, etc. Mas é importante, sim, que essa porta se feche, mas ela abra com frequência, de forma intermitente. É importante que o adolescente tenha sua privacidade, por exemplo, na rede social, mas a gente precisa estar, de vez em quando, olhando junto dele, podendo abrir o celular e ver o que está acontecendo, que ele saiba que a gente está olhando, pode ser na frente dele, inclusive, que isso seja um combinado na família. Então, assim, é aquele lance dos múltiplos estímulos que eu estava falando antes, né? O adolescente pode e precisa estar com seus amigos, pode e precisa estar lá jogando na rede digital, sim, mas ele pode e deve também ter os seus momentos com a família. Tem que fazer, por exemplo, as refeições em família, claro, sim. Horário de refeição, talvez pode ser uma grande dica, né? Assim, vamos cuidar com muita preciosidade dos horários das refeições. O horário da refeição tem que ser feito em família. Sem tela, sem televisão, sem celular, todo mundo olhando no olho, conversando, né? E eu acho que isso é importante pra gente, enquanto adultos também, que a gente também consiga ter um tempo no nosso tempo, na nossa rotina, pra ter pelo menos uma refeição em família, sabe? Então, quanto mais próximo a gente estiver, mais fácil vai ser de a gente detectar alguma situação mais difícil, né? Claro, né? Quando a gente tá naquele dia a dia de estar junto, olhando no olho, a gente sabe quando a pessoa não tá bem. E que a gente não tenha milindres e dificuldade de falar, filho, eu tô observando que parece que você não tá bem. Eu te amo, né? A gente é uma família, a gente pode estar junto sempre, em qualquer situação, qualquer problema da vida. Conta pra mãe, conta pro pai o que tá acontecendo, né? A gente tem que colocar esse ambiente seguro pros nossos filhos. E acho que, assim, uma última dica que eu acho que pode ser legal, assim, que os pais falam muito isso, né, Isabelle? Assim, meu filho não me conta mais nada, ele não fala, eu sou amigo dele, mas ele não é meu amigo, né? E aí eu pergunto assim, sempre estimulo isso, né, com os pais, assim, com os cuidadores. O seu adolescente tem facilidade de conversar realmente sobre você? Tá, deixa eu ver. Como é que a gente constrói uma relação de confiança com alguém? Ou uma relação de amizade, uma relação de confidencialidade, né? Vamos pensar 2 adultos. Gente, a gente vai aos poucos, né? E segundo, essa relação de diálogo tem que ser de mão dupla. Ou seja, como é que eu construo uma amizade com alguém? Eu vou lá, converso, amenidades, conheço a pessoa, converso amenidades. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Sim, venho, né? Que coisa, né? Hoje vai chover? Vai chover, né? Não sei. Tá. Depois eu começo a contar coisas um pouquinho mais íntimas, né? Então, você sabe que eu trabalho em tal lugar, eu gosto muito de tal comida, porque uma vez na minha infância eu até comi e me traumatizei, mas depois... Ou seja, você vai contando coisas mais íntimas suas. E a gente vai aumentando
né, essa troca de intimidades, né, de coisas da sua vida. Então, assim, eu pergunto, você conta as suas intimidades, as suas vulnerabilidades para o seu filho? Então, eu sempre digo, vulnerabilize-se frente ao seu filho. Conta coisas do seu dia a dia, sabe? Chama ele e fala assim, ai, deixa eu te contar uma coisa. Tu não sabe, hoje no trabalho teve uma situação tão difícil, sabe? Meu chefe me desrespeitou na frente de todo mundo, foi tão ruim. Eu fui chorar no banheiro, fiquei puto com o meu chefe. E eu quero agora dizer pra você que eu fiquei puto porque preciso desabafar com alguém. Tenha certeza que quando esse jovem olhar, primeiro assim, nossa, minha mãe é gente como a gente, sabe? Minha mãe tem seus defeitos, tem seus momentos de tristeza. E ela tá confiando a mim essa situação tão bonita, tão difícil, né? Tão vulnerável. Então, mesmo que ele não conte, que ele só ouça, que ele só te abrace, né? Assim, ele sabe que tem uma porta aberta. Né? Que por uma próxima ele também pode dizer, mãe, também... Lembra aquela vez que tu contou pra mim que teve uma situação difícil no teu trabalho? Nossa, hoje teve uma situação tão difícil na escola. Essa porta vai estar aberta e ele vai poder contar situações mais difíceis. E aí vai ser mais fácil de você perceber situações de dificuldade emocional, de sofrimento psíquico, ou sofrimento do corpo, o que seja, sabe? Uma outra coisa que eu queria te perguntar é se você nota que existe uma diferença em como meninas e meninos sofrem com o abuso das telas e, enfim, todas essas questões que nós estamos abordando aqui agora nesse papo. Existe uma diferença, sim, muito grande. Porque uma das questões, né, da rede social, das telas, do celular, e aí a gente vai, né, diminuindo esse funil e a gente vai acabar na rede social, é que o que chega pra gente na rede social é uma vida absolutamente idealizada. Então, em geral, as pessoas postam, as pessoas falam sobre as coisas lindas e maravilhosas da vida. E aí, essa é uma grande questão, né? Então, assim, meninos e meninas acabam tendo um viés idealizado da vida. E a vida da gente é mediana. Essas coisas que não são tão emocionantes, né? E tudo bem. Só que aí, quando eles olham aquela vida idealizada, maravilhosa, incrível, supimpa, toda colorida, cheia de sorrisos, e eles olham pra vida deles, que é flat, que é mediana, as angústias começam a surgir, né? E aí a grande diferença de meninos e meninas surgem nesse culto incrível ao corpo e à estética. Para meninas, maquiagem, skincare, corpo magro, corpo perfeito. E para meninos, começa a surgir o corpo excessivamente musculoso. Então, o corpo que é bonito, que dá certo, que precisa ser alcançado, é o corpo musculoso. E aí, eu tenho uma aula que eu dou, assim, né? Que eu tenho um curso lá no meu Instagram sobre questões emergentes da adolescência contemporânea. E eu tenho uma aula só sobre essa questão dos meninos. Que a gente vê meninos cada vez mais jovens se apertando, mostrando seu bíceps e se olhando no espelho porque querem ter o corpo excessivamente musculoso. E, de novo, os nossos corpos são medianos, né? Existe uma diferença de biotipo. E o importante é a gente ter um corpo saudável. O exercício tem que ir para esse lugar do corpo saudável. Mas aí o exercício está indo para um lugar excessivo. E isso estimula comportamentos misóginos, de violência de gênero, né? De uma força excessiva em que o menino precisa mostrar essa agressividade, nessa virilidade, sem muito nexo, sem muito conteúdo. Então, assim, como a rede social mal usada pode levar para lugares muito perigosos do autocuidado, né? Do cuidado em saúde e da convivência em sociedade, né? Uma coisa que você falou mais cedo é sobre uma necessidade de uma mentalidade coletiva, né? Você falou que as mães estão muito sós, mas que esse é um papo que tem que ser pais, cuidadores, escola e até as redes, né? Da gente ter regulação e tudo. Mas você acha que existe essa mentalidade? As pessoas estão ligadas de que é uma ação maior, coletiva, conjunta? Então, são movimentos pequenos ainda, mas que já estão existindo, claro. Porque a gente precisa, né, Isabelle? Precisa, né? Não tem como a gente deixar só na conta da parentalidade, das famílias, etc. E é muito fácil a gente colocar o dedo, né? Principalmente na cara das mães. Não dá pra gente colocar só na parentalidade esse compromisso de controlar.
as redes, né? A gente precisa de regulação. Precisa. E aí, enquanto poder público, né? Enquanto política pública, enquanto sociedade, a gente precisa de políticas que regulem as redes. E aí a gente vê alguns discursos muito bobos, né? Assim, que são até anticientíficos, né? Dizer, meu Deus, cerceamento da liberdade de expressão. Não, gente, pelo amor de Deus. As regras sociais existem, né? E a gente tá cheio de regras, cheio de demarcações. Claro, ninguém pode dirigir de qualquer jeito, né? Por exemplo, se eu beber, eu não posso dirigir. Tudo na vida tem regras, né? Então, a gente precisa colocar regras dentro das redes sociais, dentro do mundo digital, dentro do www, né? Então, esse é um compromisso social do poder público e que a gente também tem que colocar, de novo, as Big Techs dentro dessa responsabilização. Então, existem movimentos pequenos, mas já alguns movimentos, e que a gente tem que cada vez mais também, nós, enquanto coletivo social, trazer para dentro das nossas reflexões, grupos de pais, escolas, né? Que as escolas também trabalhem isso, né? Junto com as famílias. E sabe que nas minhas conversas com professores e educadores, eles me dizem, Felipe, nossa, que bom você tá falando isso, porque a gente tenta fazer alguns movimentos, mas o principal empecilho, digamos assim, são as famílias. As famílias têm muita dificuldade de aceitar e entender que, por exemplo, não pode ter celular na sala de aula. E não pode. Isabelle, a escola tem que ser 100% free de digitais. Essa é a minha bandeira, inclusive, né? Existem muitos países no mundo já dando alguns passos para trás, entre aspas, e não é passo para trás, é passo para frente, né? Que é tirando tudo que é de virtual da escola. A escola tem que ser livro, dever de casa, se tiver algum, tem que ser no livro, tem que ser com lápis, caneta, que você escreve a próprio punho, entrega pra professora, a professora bota estrelinha, corrige, se tá certo, se tá errado, sabe? A gente fica aqui falando muito dessa coisa das telas, e aí a escola bota um monte de dever dentro da plataforma, que o adolescente tem que ficar dentro da plataforma, resolvendo problemas e, né, assim, entregando trabalhos na plataforma. Não, gente, não. A escola tem que ser zero. Crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos têm grupo de WhatsApp para, inclusive, receber as tarefas. Isso é um crime. Não pode ter. Então, assim, eu tenho esses dois discursos, né? Famílias que me falam, nossa, lá na minha escola, todos os pais já entenderam isso. Nenhum colega tem, por exemplo, né? O WhatsApp não tem nada de recomendação das professoras e da escola dentro do WhatsApp. E é muito mais fácil para mim dizer para ele que ele não precisa ter o WhatsApp, né? Tranquilo. A comunicação é na agenda, é aqui, ó. Ou e-mail pros pais, que seja, deixa os adultos lidarem com isso, entendeu? E ao contrário, né? As mães que tentam com que os filhos não tenham, né? As mães, pais e cuidadores, né? Que tentam que os filhos não tenham redes sociais, WhatsApp, celular, falam que é muito difícil, é muito exaustivo, porque aí elas fazem o quê? Elas entram no grupo. Só que aí elas veem que tem um monte de menino, de criança, de colega, de adolescente no grupo, e só elas lá, tendo que ficar de telefone sem fio, falando não sei o quê. Gente, sabe? É absolutamente exaustivo. Então é um acordo coletivo. Não tem como a gente... Aliás, né? Spoiler da vida, né? Não tem como a gente construir as coisas individualmente. A gente tem que construir sempre coletivamente. Mas então, Felipe, enquanto essa triangulação das famílias, escola, poder público e até regulação das redes não acontece, tem alguma coisa que a gente possa fazer no ambiente doméstico para ajudar os nossos adolescentes? É importante a gente estar junto e poder validar aí pais, mães, cuidadores, que adolescentes precisam de limites. Fato, né? Assim, limite amoroso, cuidadoso, sem violência, sem grito, claro, mas eles precisam de limites, senão eles ficam sem bordas, né? E aí eu vejo que as famílias têm tido muita dificuldade em colocar limites nas telas, né? A gente precisa, sim, tentar retardar ao máximo o presente celular dentro das nossas famílias, né? Então, celular não é brinquedo, celular não é presente. Então, tentem retardar ao máximo para 13, 14, 15, 16 anos, se possível. A seguir, tudo bem, você deu o celular na mão do seu filho, saiba que você deu o mundo na mão dele. Ele tem fácil acesso a qualquer coisa, inclusive, por exemplo, pornografia,
né? Os dados mostram que a idade que o ser humano tem contato com pornografia é 8, 9 anos. Tá? Então, assim, você deu o celular na mão do seu filho, você deu o mundo na mão dele. Então, você precisa controlar o tempo e o conteúdo. Ok? Tempo de adolescente ficar na tela. 3 horas, no máximo. 3 horas no máximo. E, preferencialmente, desligar as telas 1 hora antes do horário de dormir. Pro cérebro já ir relaxando, né? Pra ir podendo sair daquela excitabilidade excessiva que as telas fazem no nosso cérebro. Tela é tudo. Celular, computador, videogame, laptop, televisão, tablet, tudo. Ok? E controlar o conteúdo. Sim, seu filho de 14, 15, 16, 17, 18 anos tem que ter um aplicativo de controle parental no celular dele, conectado ao seu. E aí a sugestão que eu dou sempre é assim: qual é o melhor aplicativo? Não sei, você tem que ver isso conforme a sua realidade. Então coloca um adolescente para pesquisar junto contigo. Tem esse papo que é importante, controlar, organizar. Leia artigos com seu filho, olha lá, eu tenho um monte de vídeos lá no @médico de jovens que fala sobre essa questão das telas. Então olha junto com ele, conversa junto com ele e diz, não tem como a gente não ter um aplicativo. Então, mas podemos escolher juntos qual vai ser o melhor para nós, né? Esse cuidado é um cuidado de amor, de afetividade, né, de proteção. Você talvez vá ter que encarar uma cara mais emburrada, ai mãe eu te odeio, ai pai eu te odeio, vai. É isso, né? Não vai ser um mar de rosas, vai ser um pouquinho mais difícil, mas é isso, né? A gente tá aí pra educar os nossos filhos, né? Então, assim, acho que uma mensagem que eu queria deixar é assim: não vamos desistir dos nossos adolescentes. Eu tenho certeza que a gente ama essa galera que tá aí. E por amor, a gente precisa respirar, estar junto com eles e colocar esses limites afetuosos. Muito obrigada por nos iluminar. Imagina! Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto quente do mundo de hoje. Eu vou trazer aqui dicas de 3 episódios em que a gente falou sobre as questões ligadas à infância e adolescência. Tem uma entrevista com o psiquiatra Gustavo Stanislau, que é especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, sobre bullying e cyberbullying. Ele fala como identificar e como ajudar crianças e adolescentes que passam por esse tipo de situação. A gente falou também com a pediatra Ana Escobar sobre a saúde das crianças nas escolas. Ela fala de doenças respiratórias e outras. E com o psiquiatra e psicanalista Nilson Simbenberg, a gente falou sobre a busca de identidade que acontece na adolescência e sobre as questões de gênero. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!